Terça-feira, 10 de setembro, hoje comemora-se o Dia da Imprensa. E todos sabemos que a imprensa, tanto televisada, a mídia, redes sociais, internet, tem realmente um papel preponderante na comunicação. E nós vemos com tristeza redes sociais, Twitter, sendo hoje impedido de transmitir, de comunicar, de informar a veracidade dos fatos. Recentemente, o grande empresário Elon Musk, ele teve os seus direitos de continuar com a sua plataforma X, explorando e também trazendo grandes benefícios a todos os cidadãos. Ele foi proibido de explorar o seu trabalho de tanta importância para todos nós, tanto civis como propriamente a segurança nacional. Isso foi tolhido, essa liberdade. E nós vemos que cada dia a imprensa tem apresentado, infelizmente, uma narrativa em detrimento dos fatos reais. Por isso, nesse Dia da Imprensa, nós que fazemos o programa Opção para a Vida, fazemos votos que nós possamos superar esta dificuldade, essa crise pela qual o nosso país está passando. Outra vez, o pastor Antônio Júnior, dentro de instantes, estará trazendo a continuidade desta palavra. Ouviremos também ainda o cantor Vitorino Silva e o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo mais uma reflexão muito importante para o seu coração. Quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes. A vida é composta de lutas, de lágrimas e de dores. Há momentos em que tragédias desabam sobre a nossa cabeça. Recentemente, agora no mês de fevereiro de 2022, houve desabamentos na cidade de Petrópolis, ceifando mais de uma centena de pessoas, deixando milhares de pessoas desabrigadas. E nesta hora, a família brasileira precisa estender a mão e socorrer os aflitos. Nós não podemos nos aquecer, dormir confortavelmente, comer gostosamente o nosso pão em nossa mesa, em segurança, sabendo que há pessoas que perderam tudo. Perderam a casa, os móveis, os bens, até mesmo entes queridos. É hora de solidariedade, é hora de alargar o coração, abraçar as pessoas aflitas e ajudá-las efetivamente. Eu sei que é uma grande mobilização das igrejas evangélicas Brasil afora para estender a sua ajuda aos aflitos e necessitados. A Bíblia trata desta matéria no Salmo 41, quando diz que bem-aventurado é aquele que acode ao necessitado. E aí tem várias bênçãos prometidas aos que socorrem os aflitos. Primeiro, o Senhor o livra no dia do mal. Segundo, o Senhor o protege. Terceiro, o Senhor lhe protege e preserva a vida. Quarto, o Senhor o faz feliz na terra. Quinto, o Senhor não o entrega à discrição de seus inimigos. Sexto, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Sétimo, na doença o Senhor lhe afofa a cama. Todas essas 7 promessas são endereçadas àqueles que são generosos e que acodem o aflito. Então eu quero lhe dizer que hoje é dia de socorrer os aflitos. Com toda a reverência à palavra do Senhor, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 9 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Um texto muito conhecido que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pai Santo, Deus de misericórdia e de graça, mais uma vez te pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos em uma noite de batismo, em uma noite de Santa Ceia, e eu queria compartilhar com os irmãos sobre a questão de viver essa nova identidade com Cristo. Amém? Nova identidade que nós recebemos a partir do momento que nós confessamos a Cristo. De fato, quando recebemos a Cristo, nós recebemos uma nova identidade. E Pedro tem a principal motivação de escrever essa carta, essa primeira, porque os irmãos precisavam ser encorajados, precisavam ser fortalecidos, porque eles estavam enfrentando perseguições, sofrimentos, por causa da sua fé. A carta de Pedro, então, é direcionada aos crentes que viviam na região, à época, chamada Ásia Menor, que atualmente é a Turquia. Eram as regiões chamadas de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, conforme o próprio Pedro menciona no primeiro capítulo, no versículo número 1. Esses cristãos, nessa região, eles estavam sofrendo diversas hostilidades. E eles estavam, então, enfrentando ou entrando no ostracismo social. E Pedro, preocupado com o impacto desse sofrimento, ele resolve, então, escrever essa carta para consolar os irmãos e também para instruí-los. Pedro, provavelmente, ele escreveu esta carta enquanto estava na cidade de Roma. Porque ele vai se referir à cidade de Roma como a Babilônia. Está lá no capítulo 5, verso 13. A Babilônia é como se fosse um código, né, usado simbolicamente para designar a grande capital do império. E aí isso dá indícios que Pedro provavelmente estava lá. Porque lá também se caracterizava como uma cidade aonde os cristãos, ou a igreja que lá estava sendo perseguida, estava sendo maltratada e enfrentava diversas adversidades. Então, a referência à Babilônia, como eu já disse a vocês, tem esse significado histórico-teológico, invocando, então, a imagem de exílio, de opressão, comparando as exigências e as experiências que os cristãos tinham no exílio judeu lá na Babilônia. Então, a carta, ela tem um tom pastoral, de cuidado. E ela vai incentivar os crentes a permanecerem firmes na fé. Por isso que a gente fala de uma conotação pastoral. Porque o pastoreio tem essa característica de incentivar, né, de consolar, de dar uma palavra de encorajamento para afirmar cada vez mais a nossa fé. E também uma palavra exortativa para que os irmãos eles andassem em santidade, que é outra marca indelével da vida de cada um de nós. E aí, ele também pede para que os irmãos eles suportassem as provações com paciência. E quando ele diz para que os irmãos suportassem com paciência as provações, ele sabia que o Deus a qual ele serve era o Deus que ia recompensar todo aquele sofrimento daquele povo.
Então Pedro, ele instrui os cristãos a viverem de maneira exemplar, para que eles demonstrassem, em meio à sociedade, em meio à perseguição, em meio àquele caos, uma vida de integridade, de boas obras, para que pudessem testemunhar do Evangelho de maneira eficaz, mesmo em meio à adversidade. Além de encorajar os cristãos a perseverar, Pedro também aborda temas de submissão às autoridades, que Paulo já tinha trabalhado também quando escreve a igreja de Roma. O papel da igreja como o povo escolhido de Deus e a esperança na volta de Cristo. Então, essa carta se destaca por seu enfoque no sofrimento e na glória. Ressaltando o quê? Assim como Cristo sofreu, ele foi glorificado. E cada crente também deve esperar os sofrimentos nesta vida, seguido da vida gloriosa eterna. Então, as circunstâncias históricas da época incluíam um aumento das tensões entre os cristãos e o próprio Império Romano, especialmente sobre o governo do imperador Nero. Nero, ele se destacou entre os outros imperadores, porque Nero, ele lidava com os crentes de forma brutal. Para Nero, os crentes eram pessoas que estavam trazendo instabilidade ao seu governo. E, portanto, a única maneira de lidar com os crentes era matando. É tanto que no auge, quando foi forjado o incêndio em vários bairros lá da capital, Roma, o império, o legislativo, o judiciário e o executivo da época culparam os crentes daquilo. E a pena foi capital. Alguns livros dizem que havia um verdadeiro quadro horripilante de vários crentes ou empalados, que é quando uma estaca é enfiada de fora a fora do seu corpo, ou então crucificados, exposto para todos que vissem, temesse o grande império romano. Então era de fato uma cena muito difícil, muito obscura, temerosa, mas que você vê então eclodindo esse poder do Espírito Santo, que mesmo em meio a essa crueldade, essa brutalidade, a igreja continuava triunfante, vencedora. Caracterizado na vida de cada um daqueles irmãos. E por que esses irmãos continuavam a perseverar? Porque a vida cristã é marcada por uma transformação profunda, uma mudança radical de identidade. Pedro, ao escrever essa sua primeira epístola, ele enfatiza essa nova identidade que recebemos em Cristo. Ele nos lembra que, como crente, como cristãos, nós não somos mais o que éramos antes. Agora nós somos um povo escolhido, um povo chamado para uma nova vida que reflete a luz de Cristo. E hoje, irmãos, eu queria explorar com vocês esse texto, trazendo essa ideia dessa nova identidade em Cristo, como Pedro aqui instruiu aqueles irmãos, o que então isso significa para a nossa vida diária. Então, a primeira coisa que eu destaco nessa nova identidade é quando ele usa a expressão geração eleita. Isso dá uma ideia de que existem os escolhidos de Deus. Então, Pedro começa descrevendo os crentes como uma geração eleita, ressaltando o fato de que a nossa nova identidade não é resultado dos méritos humanos a qual todos estavam acostumados a entender.
Então Pedro vai dizer que nós, como crentes, não estamos à mercê desse sistema que pode intitular alguma pessoa como algo superior. Ele está dizendo que quem é superior é quem é consagrado como nova geração, feita de uma escolha soberana de Deus, onde mérito humano nenhum participa, onde título não participa, onde dinheiro não participa, onde nada, absolutamente nada desse sistema participa, apenas a escolha soberana de Deus. Então Deus nos escolheu, e quando Deus nos escolheu, Ele colocou para nós as suas obras para se identificar de fato com essa escolha. Efésios capítulo número 1, versículo 4, Paulo ele fala também sobre essa eleição, afirmando que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa eleição divina é a base da nossa nova identidade. Ou seja, irmãos, para um entendimento bíblico, o crente que recebe essa nova identidade, necessariamente ele foi escolhido na eternidade por Deus. Isso quer dizer também que se uma vez escolhido por Deus, nós pertencemos a Ele. Como geração eleita, pertencemos a Deus de forma especial. Somos o seu povo separado para Ele. Deuteronômio capítulo 7, verso 6, Deus fala de Israel como seu povo escolhido, um povo especial entre todas as nações da terra. Agora, em Cristo, essa eleição se estende a todos os que creem, aleluia. Então isso quer dizer que se você crer, você pertence a Deus. Se você crer, você tem a nova identidade. Se você crer, você é essa geração que Ele elegeu, aleluia. Mas nós não ficamos apenas nisso. Essa nova identidade faz com que agora nós tenhamos também uma nova função. Sacerdócio real. É o que na teologia chamamos de sacerdócio universal dos crentes. E Pedro então ele descreve os crentes como esse sacerdócio real. No Antigo Testamento, o sacerdócio era reservado para homens específicos para fazer um trabalho de mediação entre o povo e Deus. E aí em Cristo, nós temos então que os crentes, cada um, são feitos esse sacerdócio, ou seja, essa mediação não se precisa mais do sacerdote, não se precisa mais de um padre, de um papa, não se precisa absolutamente nada nessa terra, porque o mediador é Cristo, e Cristo em nós, nós temos acesso direto à presença de Deus, aleluia. Isso significa que esse acesso direto a Deus, Ele nos chama para que nós venhamos a oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Ele, o culto a Ele, a adoração pública. Você é sacerdócio real, amém? Você é geração eleita, amém? Então você tem que cultuar o Senhor. Você tem que participar da adoração pública, porque você foi chamado para isso, aleluia. Quando o autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 16, escreve, nós ali entendemos que somos encorajados a nos aproximar do trono da graça com confiança, como sacerdotes. Temos então o privilégio de interceder pelos outros e oferecer a nossa vida como sacrifício vivo a Deus. Se antes Israel oferecia um animal morto, e ao queimar esse animal, a fumaça subia como aroma suave às narinas de Deus, ele recebia aquela adoração. Em Cristo Jesus, você tem essa simbologia nele, e agora nós não mais oferecemos o animal morto, mas oferecemos a nós, sacerdotes vivos. Adoração viva. Por quê?
Porque o sacrifício também está vivo. Cristo vive eternamente. Então a reunião dos santos, o culto, ele é vivo, ele é vibrante, porque o Senhor dele está vivo. Não tem mais cheiro de fumaça, não tem mais bicho morto. Aleluia! É um sacrifício vivo. É um privilégio servir a Deus como representante de Deus. E uma aplicação bem prática é que, quando nós nos reunimos aqui como igreja, e alguém que passa em frente a essa igreja e vê a gente reunido, nós estamos dizendo para eles que somos o representante de Deus. Embora eles não possam entender da profundidade do que é esse momento aqui, mas muitos já ouviram falar do Evangelho. E quando dizem, eita, os crentes estão reunidos para o culto. Essa leitura meio pejorativa, mas a leitura correta é, eles estão reunidos para a adoração, porque são representantes de Deus. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por intermédio de Cristo, falando em nome de Cristo, quando dizemos, reconciliem-se com Deus. E isso significa que a nossa vida deve ser um testemunho da santidade e do amor de Deus. Irmãos, nós somos chamados a ser luz em meio às trevas. Irmãos, nós somos chamados a refletir o caráter de Cristo em tudo que nós fazemos. O sacerdócio real também nos chama a servir os outros, ministrando em nome de Cristo e levando a sua presença às pessoas ao nosso redor. Hoje pela manhã, quem esteve na escola bíblica dominical, aprendeu essa lição entre marido e mulher, quando o marido ele se casa, ou melhor, ele é casado e se converte, e a mulher não se converte, ou vice-versa. E Paulo estava dizendo que quando o marido ou a esposa, que são crentes, em casa se comporta como um crente, ele santifica a casa. Ele traz essa áurea de santidade. Amém? Essa ideia de santidade. Então, quando a igreja ela também se posiciona em meio ao mundo, em meio à sociedade, ele traz essa identidade também. Esse sacerdócio real é o transporte desse ambiente santo, diferente. Mas outra coisa também que o apóstolo Pedro nos ensina é que nessa nova identidade também faz com que a gente viva numa nova comunidade. Quando ele fala sobre nação santa. A nação santa são aqueles que são separados para Deus. E eu acho isso aqui tremendo também. Você foi separado para Deus. Isso é forte, irmãos. A responsabilidade é grande. Como representantes de Deus, você foi separado para Ele. E a ideia é que não faz sentido você mais representar o mundo. Não existe essa perspectiva mais na vida de um crente, na vida de um eleito, na vida de um sacerdote, na vida de uma nação santa. Não faz mais sentido fazer parte do mundo. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque você tem essa identidade nova, divina, dada por Deus, fazendo com que você, separado para Deus, viva para Ele. Então Pedro chama os crentes de nação santa, destacando essa nossa separação para Ele. A santidade implica em separação do pecado e dedicação a Deus. O Antigo Testamento trabalhou isso com o povo de Israel, chamando o povo de Israel para ser santo como Ele é santo. E essa mesma ideia, essa mesma forma, em Pedro capítulo 1, versículo 15 a 16, Pedro vai nos exortar a sermos santos em toda a nossa conduta, em toda a nossa vida, em todo o momento da nossa vida.
Viver como uma nação santa significa que devemos nos afastar do que é impuro e viver de acordo com os padrões de Deus. Amanhã você está convidado a ouvir a conclusão desta palavra ministrada pelo reverendo Antônio Júnior, mas nós vamos encerrar o nosso programa nos deleitando com esta belíssima música interpretada pelo cantor e pastor Vitorino Silva. E até amanhã, se Deus quiser. Está difícil, está fechado o seu caminho em toda direção. Aqui, ó, não tem jeito. Sempre alguém está dizendo: agora pra você não há solução. Mas meu Deus muda num instante a sua vida, se assim você crê. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Faz você mudar, derruba muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar tua situação. Alguém disse: é o fim da sua vida, você perdido está. Não, não aceites. Diga agora: estou liberto. Deus vai me ajudar. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, que aos poucos vai tomando o teu coração. Mande-o sair. Sabe por quê? Deus hoje ainda vai mudar a tua situação. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e pela fé já mudou nossa situação. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. E eu digo aleluia, aleluia. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e já mudou nossa situação. Quantos creem? Quantos creem que Ele já mudou? Deus é Deus e já mudou.
situação.